Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje gostaria de falar sobre um tema que sempre desperta a nossa fé e esperança: os milagres. A Bíblia está repleta de histórias sobre milagres, que são manifestações do poder sobrenatural de Deus. Mas o que é um milagre? Um milagre é uma intervenção divina que ultrapassa as leis naturais, uma ação de Deus que nos revela sua soberania e amor. Os milagres não são apenas relatos do passado, eles ainda acontecem hoje. Eles nos mostram que Deus continua presente e ativo em nossas vidas, realizando o impossível. O nosso Deus é o Deus dos milagres, e o seu poder não tem limites. Milagres no Antigo Testamento. Desde os tempos do Antigo Testamento, vemos como Deus operava milagres para seu povo. Pensemos, por exemplo, no milagre da abertura do Mar Vermelho. Em Êxodo 14, o povo de Israel estava fugindo do Egito, e diante deles havia o Mar Vermelho, enquanto o exército do faraó os perseguia. Humanamente não havia saída, mas Deus ordenou a Moisés que estendesse o cajado sobre as águas, e o mar se abriu, permitindo que os israelitas passassem a pé enxuto. Este foi um grande milagre, uma manifestação clara do poder e da provisão de Deus. Outro exemplo é a provisão de maná no deserto. Em Êxodo 16, lemos que o povo de Israel, após ser libertado da escravidão no Egito, vagou pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, Deus milagrosamente forneceu maná do céu para alimentá-los diariamente. Este milagre de sustento nos lembra que Deus se importa com nossas necessidades diárias e tem o poder de suprir tudo o que precisamos, mesmo em circunstâncias impossíveis. Milagres no ministério de Jesus. Mas quando falamos de milagres, não podemos deixar de mencionar o ministério de Jesus Cristo. Jesus realizou muitos milagres enquanto esteve na terra, e esses milagres tinham dois propósitos principais: revelar a sua identidade divina e mostrar o amor de Deus em ação. Um dos milagres mais conhecidos de Jesus foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Em Mateus 14, 13 a 21, lemos que uma grande multidão seguiu Jesus, e eles estavam famintos. Tudo o que havia disponível era 5 pães e 2 peixes, algo completamente insuficiente para alimentar milhares de pessoas. Mas Jesus tomou aquele pequeno recurso, deu graças a Deus e começou a distribuir. Milagrosamente todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre nos ensina que nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. O que parece impossível para nós é completamente possível para Deus. Muitas vezes olhamos para nossas limitações e dificuldades e pensamos que não há solução, mas Deus nos mostra que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Outro milagre poderoso de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Em João 11, Lázaro, um amigo próximo de Jesus, havia morrido e já estava no sepulcro há 4 dias. Para os presentes, a situação era irreversível, mas Jesus, cheio de compaixão e poder, foi até o túmulo e com uma simples palavra ordenou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Esse milagre demonstra o poder de Jesus sobre a morte, o maior de todos os inimigos. A ressurreição de Lázaro não apenas revela o poder sobrenatural de Jesus, mas também nos dá esperança de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode trazer vida onde só vemos morte. O nosso Deus é um Deus que restaura, que cura e que transforma situações impossíveis. A fé e os milagres. Mas há algo importante que precisamos destacar quando falamos de milagres: a fé. A fé é essencial para que os milagres de Deus se manifestem em nossas vidas. Em Mateus 17 e 20, Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Este versículo nos mostra que, com fé, até o impossível pode acontecer. No Novo Testamento, vemos muitos exemplos de pessoas que experimentaram milagres por causa de sua fé. Pensemos na mulher com o fluxo de sangue, relatada em Marcos 5, 25 a 34. Ela sofria dessa enfermidade há 12 anos e já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos, sem encontrar cura. Mas ao ouvir falar de Jesus, sua fé foi despertada. Ela acreditava que se apenas tocasse nas vestes de Jesus,
seria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, instantaneamente foi curada, e Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Este exemplo nos ensina que a fé é o canal pelo qual o poder de Deus flui. Quando confiamos em Deus de todo o coração, Ele age em nosso favor. Isso não significa que a fé seja uma fórmula mágica para conseguir o que queremos, mas sim que quando nossa fé está em Deus e em sua vontade, Ele opera segundo os seus propósitos, para a sua glória e nosso bem. Milagres hoje. Deus ainda faz milagres? Uma pergunta que muitos fazem é: Deus ainda realiza milagres hoje? E a resposta é um sim absoluto. Deus não mudou. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, multiplicou os pães e ressuscitou Lázaro, ainda está agindo no mundo hoje. Muitas vezes os milagres não acontecem da forma que esperamos ou no tempo que desejamos, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Ele continua realizando milagres, tanto grandes quanto pequenos, em nossas vidas cotidianas. Pode ser a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento quebrado, a provisão financeira em um momento de necessidade, ou até mesmo a transformação de um coração endurecido. Tudo isso são milagres. Precisamos estar atentos às maneiras pelas quais Deus está operando em nossas vidas e ao nosso redor. Às vezes, o milagre está na simplicidade de uma resposta de oração, em um livramento inesperado ou em uma oportunidade que surge quando menos esperamos. Como podemos experimentar milagres? Para experimentarmos milagres em nossas vidas, precisamos de duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, precisamos crer que Deus é capaz de fazer o impossível. Em Marcos 9:23, Jesus disse: Tudo é possível para aquele que crê. Mas além da fé, também é importante que obedeçamos à voz de Deus. Quando Ele nos chama a agir, precisamos dar o passo de fé. Pensemos no milagre da cura do cego em João 9. Jesus fez lama com a terra, colocou nos olhos do cego e disse: Vai lavar-te no tanque de Siloé. O homem poderia ter duvidado ou recusado, mas ele obedeceu, foi e lavou-se e voltou vendo. A obediência à palavra de Deus abre a porta para o sobrenatural. Conclusão: o milagre maior. Queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso refletirmos sobre os milagres que Deus realizou no passado e que Ele continua realizando hoje. Mas precisamos lembrar que o maior de todos os milagres já aconteceu: a nossa salvação. Em Efésios 2:8, lemos: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O fato de Deus ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e nos dar vida eterna, é o maior milagre de todos. Que possamos viver com fé, crendo que o Deus dos milagres está conosco e que Ele continua operando em nossas vidas. Que nossos corações estejam abertos para receber os milagres que Ele tem para nós e que possamos sempre dar glória a Ele por suas maravilhas. Amém.